Paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Tá Demais. E hoje nós temos um convidado muito especial e desde já nós agradecemos pela participação de todos vocês. Se inscrevam no nosso canal, curtem, compartilhem, tá bom? E vamos prosseguir. Vamos lá, estamos aqui com o irmão Daniel. Paz do Senhor, irmão. Pai do Seja Senhor. muito bem-vindo. Obrigado. Tá, irmão? É uma honra tê-lo aqui conosco, né? Por participar do nosso programa. Mas assim, irmão Daniel, vamos lá. Você já faz parte da nossa igreja, né? Há quanto tempo, assim? Quanto tempo a senhora diz quando eu nasci ou de quando eu me convertido? Os dois, se você nasceu na igreja. Não, não cheguei a nascer na igreja, né? Quando meus pais entraram, eu já tinha uns 11, 12 anos que meu pai estava afastado, né? Quando ele voltou, eu já tinha nascido, né? Uhum. E desde os 11 anos que eu acompanho eles, eu vim me converter mesmo, né? Como diz, dos 16, 15. 16, 15 anos, Foi. né? Quando você começou a ter uma certa maturidade, né? Sim. Posso dizer assim. E você congrega onde? Atualmente congrego o Pastor Delmo. Pastor Del, né? Zumbi 2. Que é o Meu seu pai, né? Isso. Muito bem. Assim, irmão, o senhor já, né? Você acompanha, né, o Pastor Delmo durante essa trajetória, né, de ministério dele. E assim, durante esse percurso, teve alguma coisa assim que lhe incentivou a desejar o ministério ou a não desejar? Porque geralmente, né, eu já ouvi falar, né, de pastores que quando eram jovens acompanhavam seu pai, não queriam fazer parte do ministério. Aí eu gostaria de saber se isso existe também, né? Se você tem esse desejo ou não. Sim, eu tenho um desejo, porque quando nós fomos transferidos para lá, né, quando o pastor Delmo foi pastorear lá, a obra ela estava muito carente, sabe? Não tinha, só tinha 12 almas, e as 12 almas que estavam lá, quando nós chegamos, elas foram embora. Meu Deus. E aquilo ali me doía, porque eu via uma igreja tão grande, né? Um templo ali tão grande, só que não tinha almas, né? E quando eu vi aquilo, começou a arder dentro do meu coração em buscar a Deus, né? Porque eu não me conformava em ver só aquele pouquinho de gente, né? E começou a surgir dentro de mim um desejo, até hoje eu tenho, de ganhar almas para Cristo. Né? Muito bem. De conquistar as pessoas perdidas mesmo, né? Ganhar com a palavra do Senhor, né? O meu desejo mesmo é ganhar as pessoas que estão perdidas mesmo no mundo, as pessoas que usam droga, né? As que estão mesmo perdidas, né? Resgatar para Jesus Cristo, porque isso que eu vejo que é a obra de Deus, né? Salvação de almas. Verdade. E começou a surgir dentro de mim esse desejo, de ganhar Muito almas bom. e dedicar. Verdade. E qual a sua função hoje na igreja, assim? O que é que você faz? Eu auxilio o pastor Delmo como auxiliar e sou líder de missões atualmente. A missões meu Deus, eu tenho um sentimento também muito, eu tenho assim um carinho por missões também, né? Pois é, missões, assim, eu tenho um carinho muito grande, né, pelo departamento, inclusive eu procuro assim orar pelos nossos missionários porque nós não sabemos as dificuldades, né, que eles passam. E é muito importante assim a intercessão da igreja, né? Isso. Não só a intercessão, como colaborar também, né, cooperar com eles. Você disse que está na igreja, assim, você teve uma certa maturidade de servir a Deus, né, de conversão, a partir dos 15, né, 16 anos. E você já foi batizado com o Espírito Santo? Sim, sim. Qual foi a sua experiência, assim, como foi? Eu fui batizado... Foi num culto de jovens, nunca me esqueci. Foi uma sensação assim que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Eu sempre buscava, né? Os pastores falavam, né? Busca o Espírito Santo, né? Fale aleluia, glória a Deus, mas eu nunca conseguia, né? Porque eu via uma vida assim, em trevas, né? E eu falava assim, meu Deus, né? Os pastores falam, né, para nós buscar, falar aleluia, glória a Deus. Só que eu não tô conseguindo, né? Eu fui me analisar e ver que, lendo a palavra, né, eu vi que o Espírito Santo aí não habita em templo sujo, né? Isso. Em um local que está em trevas, né? Eu comecei ali a mudar minhas atitudes, né, no dia a dia. Uma verdadeira conversão, sabe? A parar certas atitudes que eu tinha, assistir coisas que eu tinha. Eu falei, eu só vou parar quando eu receber o Espírito Santo. E eu vi assim que para eu receber eu tinha que ir aos poucos, né? Ir orando, né? Buscando a Deus verdadeiramente, né? Porque Sim.
Um coração quebrantado, né? E contrito Deus não rejeita. E eu fui nessa caminhada, né? Buscando, né? Me afastando de certas coisas, certas amizades, né? E quando foi no culto, eu recebi o Espírito Santo, fui batizado. E Amém. quando eu Glória a recebi, Deus. né? Eu comecei a falar, né, evidências. E quando terminou aquele culto, parece assim que foi o dia mais feliz da minha vida, que parecia que tinha vontade de correr assim na rua para um lado e para o outro. E incansável, sabe? Falar de Jesus Isso. para todo mundo. E desde aquele dia, assim, parece que a minha visão abriu um leque, assim, esclareceu mais. Eu comecei a entender mais as coisas de Deus, né? A buscar mais de Deus e eu comecei a pensar mais nas coisas do alto, né? Eu comecei a perder muito os desejos pelas coisas aqui da terra, né? E essa foi a minha experiência, uma experiência muito inexplicável, né? Que não tem palavras para Glória a descrever, Deus. né? Verdade. Eu me lembro que quando também fui batizada, tava eu e uma jovem, né? Aí eu falei bem assim pra ela, eu disse bem assim, inclusive o nome dela era Shirley, né? Eu disse bem assim, Shirley, hoje a gente vai receber o Espírito Santo. Eu tinha 13 anos naquela época. Aí ela me olhou assim, aí ela concordou, né? Aí eu comecei a buscar. Só sei que fui batizada, né? A gente sente uma alegria tão grande, uma vontade de flutuar, né? Só sei que é uma sensação maravilhosa. Quando eu abro os meus olhos também, que eu olho, ela também foi batizada. Entendeu? Então, a partir daquele momento, né, eu vi que as palavras que eu proferi, né, tiveram poder naquele momento, entendeu? Através da fé, né? Mesmo um adolescente, né, ainda criança, né, 13 anos. Amém. E nas águas você também já foi batizado, né? Sim, sim. Como foi assim a sua 12 anos experiência? foi. 12 Foi no anos? dia das crianças, me lembro até hoje. Pastor Pinheiro que me batizou. Amém, glória a Deus. É, agora tem uma situação assim que eu estava refletindo, né, que eu fiquei pensando no seu testemunho, né, sobre a situação que você passou, né, com relação ao fogo. Uhum. Literalmente você passou pelo fogo, Isso. né? Como foi que aconteceu? Se você lembra. Eu lembro. Nunca vou me esquecer desse dia, né? Foi. Um dia nós trabalhávamos na oficina com o meu pai, né? Ele tem uma oficina de moto. E eu sempre trabalhei com ele, né? De pequeno, e tinha um outro rapaz também que trabalhava com ele. Só que foi tudo assim. Uma. As provas vieram todas numa hora só, sabe? Primeiro aconteceu um mecânico que trabalhava com o papai, levou uma moto do cliente, né? Roubou. Aí o papai ele trabalhou, né? Dia e noite, né? Eu vi o papai nem dormia direito, né? E quando foi numa quarta-feira ele conseguiu pagar, né? A moto, né? Era uma Bros, me lembro até hoje. Foi numa quarta-feira, nós fizemos um culto de agradecimento. Aí o papai devolveu a moto pro cliente. Ali foi aquela alegria toda e nesse dia, nessa quarta-feira, o papai ele saiu e ficou só eu, mais um mecânico e esse rapaz, né? E nessa quarta-feira eu e ele discutimos ali. Discutimos ali, tivemos uma briga, né, uma desavença e nessa quarta-feira foi a entrega da moto, né, aquela alegria toda, só que em vez de eu participar, né, pro meu pai, né, pastor Delmo, eu não falei, né? Eu guardei pra mim aquela briga, né? Porque eu pensei que ia ser algo assim normal, né? Aí passou quarta-feira, né? O papai tava alegre, né? Toda a família. Passou quinta-feira. Aí esse rapaz foi trabalhar também, eu também fui, né? Ele me tratou normal, assim, né? Bom dia, né? Como se nada tivesse acontecido. Aí sexta-feira eu fui pra escola, eu ainda estudava no colégio militar e eu cheguei e fui direto do trabalho pra oficina. E ali, depois do almoço, a mamãe fez prato de comida abençoado, né? Um copo de suco de maracujá grande, né? Eu peguei, tomei e eu dormi na cadeira, eu me lembro. E eu me esqueci do rapaz. Eu nunca dormi na frente da oficina, e nesse dia eu dormi. Eu peguei a cadeira, né? Aquele horário depois do almoço, que é tranquilo. E eu abaixei minha cabeça e comecei a dormir lá, assim, né? Nessa posição. Era assim a cadeira de braço, né? Eu dormi aqui de cabeça abaixada e quando eu vi, só foi assim, aquela explosão, sabe? Assim, vuf. Aí quando eu abri meu olho assim, eu vi as chamas, né? Eu peguei um susto, eu nem acreditei, né? Sim. Eu comecei a me bater assim, eu já vi ele só o rapaz correndo. Só que aí que tá a questão, ele não jogou assim, né? Pegou e jogou assim a De gasolina, uma sabe? vez, né? E depois riscou. Ele fez tipo um. Como é que chama aquilo? Coquetel, né? Aquele que já explode na pessoa. Foi assim que ele fez. Ele já jogou com chamas assim em mim. Quando eu abri meu olho, tava em chamas, eu não acreditei, comecei a me bater, vi ele correndo
Nessa hora eu me lembro que eu pedi logo uma chance de Deus, né? As chamas ali ardendo em mim, eu olhei pra cima e falei, Senhor, né, se o Senhor me der essa oportunidade, né, me livrar dessa vez, eu vou lhe servir pro resto da minha vida, eu falei. E eu correndo ali em chamas, eu me lembro que chamas ia subindo, né, queimando o meu rosto. Tinha uma torneira lá embaixo na oficina. Tinha uma torneira lá embaixo. Aí eu pulei e comecei a molhar, né? Molhei primeiro a minha cabeça. Molhei minha cabeça primeiro, né? Aí já fui ficando tonto. Eu me lembro quando eu molhei esse braço aqui, que pegou mais grave, né? Foi 3º grau profundo. Quando eu molhei ele, assim, a pele chegou a arriar, né? Cozinhou, o médico falou. E ali, né, eu já fiquei tonto. Meu pai chegou, né? Minha mãe chegou. Ali eles ficaram traumatizados, sabe? Não sabia o que fazer, assim. Ficaram me olhando, assim. Aí, né, fui pro João Lúcio. Eu me lembro quando eu cheguei na maca, ali, né, deitei, eu comecei a me tremer, né? Ele injeta as coisas nele, né? Botaram a máscara em mim, né? Aí eu entrei em coma, né? Eles falaram. Foi sexta, sábado e domingo. Eu passei esses 3 dias apagado, eles me encaminharam pro 28 de agosto. E na época eu congregava com o pastor Pinheiro ainda, né? O médico falava pro meu pai, né, que eu tinha 5% de chance de vida, né? Porque eles não tinham coragem de falar para ele que a situação verdadeira eu só tinha 1%. Só que esse 1% eles falavam só pro pastor Pinheiro. Ele falava, olha, o filho do seu membro, ele tem somente 1%. Mas pro meu pai ele falava que eu tinha 5% para... Só para acalmar, né? Isso, confortar, consolar. E a igreja, eu me lembro que a igreja entrou em propósito de oração, né? Isso que hoje eu admiro muito a oração, né? Porque ela é algo sobrenatural. A igreja começou a orar por mim, né? Eu ainda passei por 2 paradas cardíacas, os médicos falaram. De sexta, sábado e domingo. E quando foi segunda-feira, eu acordei do coma, né? Eu me lembro que tava no 28 de agosto, já não conseguia me mexer, eu tava... Eu abri meu olho, né? Eu não conseguia me movimentar. Quando eu olhei pro lado, eu vi aquela maquininha, sabe? Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, obrigado, Deus, né, pela oportunidade que o Senhor me deu, né, mais uma vez, porque se eu tivesse partido ali, eu era batizado nas águas, mas não era batizado com o Espírito Santo, e eu vivi uma vida totalmente assim, errada dentro da igreja, sabe? Eu era aquele famoso cristão assim, Raimundo, dentro da né? igreja, isso, dentro da igreja, mas longe de Deus, sabe? Aí você passou quanto tempo internado? Foi 1 mês e 15 dias que eu passei. E, sabe assim, de toda prova ruim nós tiramos umas coisas boas, né? Isso. E eu me lembro, aconteceu algo sobrenatural na minha vida, ali dentro do 28 de agosto. Porque eu sempre escutei os irmãos contando testemunhos, sabe, assim, de eu fui curado, né, aconteceu isso instantaneamente, mas eu nunca tinha experimentado, né, algo na minha vida assim. Isso. E eu me lembro que numa manhã, né, toda manhã ele fazia o curativo, né? E eu tava todo enfaixado, né, tava igual uma múmia aqui. Toda vez que eles tiravam, né, os gases das ataduras, elas vinha grudando, sabe, vinha arrancando assim, do meu braço principalmente, vinha arrancando a pele, né, e era uma dor insuportável. Eu me lembro que uma manhã, quando ele foram fazer o curativo, né, essa minha mão já tava boa e eles tiraram, né, e a dor não passou aí. Ardeu muito, eu pedi o medicamento, né, o remédio deles, eles chegaram ali a me dar e falaram, entra lá no banheiro, vai já passar. Ele falou, vai tomar teu banho, né? Vai já passar. Aí eu entrei pra dentro do banheiro e a dor continuando. E eu só tava sozinho lá, não tava meu pai, nem minha mãe, nem ninguém. E a dor continuava e eu me lembro que eu olhei pra cima, eu me escorei na parede, eu falei, Senhor, eu sei que foi o Senhor que me criou, né? E o Senhor que me formou. E eu tenho essa certeza comigo, que não cai uma folha de uma árvore sem a sua permissão. Tudo isso que eu estou passando, Deus, é com a sua permissão. Eu falei, foi o Senhor que me formou, o Senhor que me criou. Tudo que os médicos da terra puderam fazer por mim, Deus, né? Já me deram medicamento. O Senhor vê que não está passando, né? Não está me ajudando. Eu falei, mas eu sei que se o Senhor quiser, eu olhei para cima, o Senhor pode enviar a tua anestesia vinda da tua parte na minha vida. Eu falei. Amém.
E ali eu comecei a chorar, né, de dor, escorar na parede. Comecei a lagrimar. E assim, foi algo extraordinário. Foi quando eu comecei a chorar, quando eu terminei de orar, né? Eu falei, em nome de Jesus. Eu fechei meus olhos, ele escorado na parede. Veio algo instantâneo, assim, de dentro da minha alma. Eu senti assim. Eu digo que foi algo sobrenatural Sim, porque veio de dentro, sabe? eu Aquela angústia que eu creio. tava Uhum. sentindo parou na hora, assim. Acabou. E a Glória a dor Deus. externa passou também. Aí eu me sentei no vaso sanitário. Eu me lembro, eu botei a mão no meu rosto, eu comecei a chorar de alegria já. Eu falei, Uhum. meu Deus, Senhor, o Senhor é fiel, né? Eu é que não sou, porque muitas das vezes, né? Quantas vezes, né? Eu fui ingrato, né? Fui errado, andei uma vida errônea e no momento que eu clamo ao Senhor, né? O Senhor prontamente, né? Está pronto a nos Uhum. ouvir, né? Eu falei. Aquele salmo que tem que diz, na minha angústia, né? Eu clamei ao Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu comecei a chorar de alegria, eu falei, a partir de hoje, eu falei, eu vou seguir o propósito e eu vou lhe servir pro resto da minha vida, porque no dia da minha angústia, eu falei, no dia que eu estava sozinho, né? No dia que eu tava, não tinha ninguém ao meu lado, o único que estava lá era o meu Deus, né? verdadeiro amigo, Uhum. Deus. Meu pai e minha mãe não estavam lá porque eles não queriam, né? Porque não podiam entrar, né? Sim, E eu vi assim que é Deus na nossa vida, né? Que nos ajuda e nos mantém de pé, né? A verdade. misericórdia dele que nos sustenta e esse dia ficou marcado na minha vida. Eu nunca me esqueço dele, né? Algo sobrenatural que aconteceu ali dentro. Uhum. É interessante, né, que mesmo ainda que o homem seja infiel, Deus ele permanece fiel, né? Deus é assim, muito misericordioso, maravilhoso. E, e essa pessoa, né, que ateou fogo em você, Uhum. se você, eu não sei se você tem contato, né, não sei, se você visse ela hoje, o que que você teria para falar para ela? Você a perdoaria? E eu já cheguei a ver ele, né? E o que eu achava interessante é que depois que eu acordei ali, meu pai me perguntava assim, né? O que que tá passando nessa cabeça? Né? Ele perguntava. Né? Talvez ele pensava que eu tinha esse sentimento de De vingança, né? vingança. Uhum. Só que era algo incrível assim que eu não tinha esse sentimento. Eu não tinha esse Glória a sentimento Deus. de fazer o mal com ele, né? E às vezes eu ficava me perguntando assim, meu Deus, né? Por que eu não tenho, né? Por que eu não sinto, né? A vontade de fazer mal com ele. Né? E eu acabei entendendo, vendo assim, que é Deus que nos dá essa capacidade, né? Para nós perdoar. Eu já cheguei a ver esse rapaz só de... passando, sabe? Assim, de vista. Uhum. E quando eu vi ele, eu não senti nada, assim. Eu só olhei pra ele, né? E não cheguei a sentir nada, mas... Vou falar algo aqui que eu falei só pra Deus, né? Que no dia que eu visse ele, né? Eu ia chegar e ia pedir perdão pra ele, né? Mesmo eu sendo, né? Talvez não sendo a pessoa errada da história, né? Sim. Ia chegar e ia pedir perdão dele, porque a palavra de Deus diz, né? Que nós devemos amar, né? E perdoar os nossos inimigos, né? Eu li uma passagem tão forte que uma vez eu comecei a chorar que a pessoa que ama, né? Aquela pessoa que ama a quem ela gosta, né? Ou a pessoa que perdoa quem ela gosta, Jesus disse assim que qualquer um faz isso, né? Isso. Ele disse Muito fácil, muito qualquer um, fácil. qualquer um É. faz isso, pode perdoar aquele que ama, mas ele disse assim: vocês demonstrarão um verdadeiro amor perdoando aquele que lhe feriram, né? Ou que lhe magoaram, né? E eu tenho comigo assim, eu não quero ser um cristão somente de palavra, né? Isso. Mas eu quero Verdade. ter obra, né? De fato e de De fato e de verdade, né? verdade, né? Uhum. E só que esse sentimento que eu tava falando pra senhora de não ter nada pra ele, depois que eu comecei a melhorar, começou a surgir pessoas assim, né, vinham conversar comigo e lançavam essas setas, Meu sabe? Deus, as más Isso. conversações. Meu Deus. Tem o mensageiro de Deus, né, e tem o De mensageiro de Satanás. Satanás, É né? verdade. Chegava ali, né? Eu tava tranquilo, né? Ele chegava e falava assim, ó: "Rapaz, se eu fosse tu, eu ia lá e fazer o mesmo", ele falava, né? Aí eu falava: "Não, né? Entreguei na mão de Deus, que é a melhor mão que tem, né?" Aí ele falava assim: "Olha, você tem um coração muito bom, né? Você é muito besta", né? Ele falava. E aquilo ali às vezes
deixava um pouco, sabe, Ficava, né? isso, cabisbaixo, sabe? E às vezes assim eu passava a noite sem dormir, sabe? Eu não conseguia dormir pensando nessas coisas, né? Eles falavam assim, olha, tu era normal aí, e olha o que ele fez contigo, né? Te atrasou, ele falou, te atrasou na tua vida. Aí eu ficava assim, né, angustiado, eu não conseguia dormir, né? Surgiam esses pensamentos, né? Eu ficava pensando assim, meu Deus, é verdade, eu era normal, né? Olha o que ele fez comigo, olha como é que tá meu braço agora, né? Cicatriz que eu tenho no meu corpo que eu não tinha, né? E começava a surgir esses pensamentos ruins e eu começava a chorar no quarto sozinho, né, deitado, né? Eu dobrava meu joelho, eu lembrava que Jesus dizia assim, né, que quem está aflito, ore, né? Uhum. Quem está angustiado, que faça oração, né? Entre no seu quarto, né? Feche a porta, né? Que seu pai em secreto te responderá, né? Isso. Eu começava a chorar ali, né? Orando, né? Começava a chorar aos pés de Jesus. Eu falava, né? Começava a desabafar e dizer. Eu falava assim, Senhor, né? Eu vou perdoar ele, eu quero perdoar. Me dê essa capacidade, Senhor, porque talvez para o mundo, né? Eu seja tido como uma pessoa besta, né? Como eles dizem, né? Isso. Tu é muito besta, Verdade. né? Perdoar quem te feriu. Tu é muito besta. Só que eu falasse, Senhor, eu prefiro ser, né? Denominado besta pelo mundo, né? Mas eu quero ser reconhecido diante do Senhor como um verdadeiro cristão, né? Uma Verdade. pessoa que pratica o amor, né? E passou nesse tempo, assim, nessa luta e sempre orava quando eu sentia, né? Eles vinham falar essas coisas, eu falava, não, irmão, já perdoei, né? Deus vai tomar de conta, né? Entreguei nas mãos de Deus e foi passando o tempo e graças a Deus, Deus foi me restaurando, sabe? Eu fui liberando perdão aos poucos e fui sendo livre, porque a pessoa que não libera o perdão, né? É triste, ela não vive uma vida tranquila. Isso. Ela vive uma vida angustiada, né? Como a Bíblia diz, Ela adoece, né? adoece. Tanto fisicamente, espiritualmente, né? Só acumula coisas Isso. ruins. Até a própria ciência diz, né? Que a pessoa que acumula, né? Ódio, né? Isso. Mágoa, ela chega a ficar doente. E a Bíblia também diz, né? Que a pessoa... A única coisa que pode nos privar da graça de Deus é a raiz de amargura, né? Isso, E eu verdade. falava, Senhor, eu não quero ter isso dentro de mim, né? Arranca dentro de mim, né? Eu quero ser um verdadeiro cristão livre, né? E ter o sentimento que o Senhor teve, né? De perdoar, né? Que te feriram. E hoje, graças a Deus, assim, pra glória de Deus, eu não sinto mais nada, assim. Eu já vejo ele, não sinto mais nada, só olho pra ele, não vejo mais, não tenho mais aquele Mas tu fala com sentimento. ele assim, Não, conversa? eu só vejo ele passando, assim, de carro, moto. Eu olho pra ele, assim, porque antes, nessa época que eu tô falando pra história, que eu cheguei a sentir um sentimento, quando eu olhava ele, assim, eu sentia um impacto, assim. Sim. Aí hoje não, eu fui pedindo de Deus pra ele me tirar isso, né, me libertar, e hoje já não sinto mais isso, né. Não sinto mais aquele sentimento, já fico normal, tranquilo, graças a Deus. Amém, glória a Deus. É interessante que o evangelho, né, ele é loucura, né? Para as pessoas, tu foi tido como um besta, né? Uhum. Mas para Deus, Deus ele te viu de um ângulo assim que as pessoas não te vê, né? Muito interessante isso. Aí hoje você usa essa luva, Uhum. né? Porque ainda tá. Como é que tá É, assim, porque ela da ainda é fina, minha mão, que por fininha? causa que, como foi terceiro grau profundo, ela ficou muito sensível, sabe? Uhum. Aí o doutor falou que somente com o tempo, né, ia melhorar. Um dia desse eu fui tirar pra fazer um fogo lá em casa, tava abanando, e quando eu vi, criou bolha nela, aí eu Meu falei, meu Deus, ainda Deus. tava fina, eu falei, vou botar de novo. Ainda tá Isso, sensível, não tá né? sensível. Ficou bem fina assim a pele. Às vezes as pessoas te perguntam, o que que é isso, Pergunta. né? Eu ando mais com ela porque as pessoas, quando eu ando sem, né, todo mundo pergunta assim, né, o que aconteceu, né? Eu tenho que estar repetindo a história várias vezes assim. Era uma vez. Isso, direto. Aí sempre pergunta as pessoas, o que Uhum. foi isso? Então você passou, passou pela prova do fogo, né? De fato. Uhum. É. E nisso tudo, assim, você viu que teve um propósito, né? Qual foi, assim, o propósito maior, Propósito maior, diante dessa situação? porque eu nunca, graças a Deus assim, né? Diante de Deus eu nunca cheguei a perguntar assim, né? Por que Deus, Porque. né? Uhum. Por que tá acontecendo isso, né? Nunca cheguei a blasfemar, né? Como dizem. Eu sempre vi aquilo como uma correção, né? Uma lição de vida, né? Lição. E eu lendo a palavra de Deus, né? Hebreus diz assim que todo pai que ama seu filho, ele corrige, né? E açoita, né? Ainda diz assim que toda correção, né, toda disciplina, no momento ela não parece ser motivo de alegria, né? Verdade. Mas depois, né,
ela produz fruto pacífico, né? Para que nós venhamos exercer a justiça. E realmente, na hora da situação da prova, nós não tem alegria, né? Ninguém que é disciplinado, né? Com Ou certeza. sofre uma repreensão, fica alegre, né? Mas depois nós entendemos. E hoje eu entendo que talvez se não tivesse acontecido isso, né? Eu não sei onde eu estaria agora, né? Talvez Verdade. eu não estaria na igreja, né? Porque na época eu estava querendo, né? Tava debandando assim para as coisas do mundo. E algo interessante também, que eu tinha um pensamento assim, que eu só ia servir a Cristo, eu falava, quando eu tivesse velhinho, eu Meu dizia. Deus. Eu falava assim, eu vou viver, né? Mas vou entregar minha vida quando eu estiver bem velhinho, eu falava. Eita. Vou aproveitar minha juventude um pouco. Eu dizia isso, né? Uhum. Eu ia pra igreja ali com meu pai, minha mãe, né, minha avó, mas não era esse aquele de coração, sabe? Boa Assim, vontade, de né? livre e Aham. espontânea vontade, de Isso. sedento por Deus. Eu ia por causa que eles me levavam, né? E se eu não fosse, eu apanhava. E eu tinha esse pensamento dentro de mim, assim. Só vou servir a Deus quando eu estiver velhinho, né? As coisas de jovem, né? É. Vou curtir a vida, nessas coisas. Eu era muito vaidoso, assim, sabe? Com roupa, né? Eu já tinha uma motinha na época. E Deus me mostrou que não é como nós pensamos, né? E quando eu passei ali, né? Pelo Vale da Sombra da Morte, que eu disse. Quando eu retornei do hospital, eu olhei para aquelas coisas assim, né? Para minha roupa, né? Para aqueles pequenos bens que eu tinha, eu disse assim, meu Deus, né? Eu ia morrer, né? E essas coisas iam ficar para quem, eu disse. Essas coisas iam ficar para quem, né? Porque às vezes nós lutamos tanto, né, pelas coisas, né? Verdade. E as coisas vão ficar, né? E eu falei assim, a minha alma ia prestar conta diante de Deus. Né? E daquele dia em diante, esclareceu minha mente assim, como eu vi, né? A disciplina naquele momento não parecia ser motivo de alegria, mas depois que passou, eu entendi que Deus estava me mostrando que as coisas dessa terra, né? Elas são temporais, né? Mas as coisas que nós não vemos são eternas, né? E daquele dia em diante eu passei mais a cuidar, né? E me preocupar mais com a minha salvação, com a minha alma, né? Sim. Não é errado, né? Nós buscarmos, né? Uma graduação, né? Ter um trabalho, mas A gente não nós pode temos que priorizar, administrar né? isso, Não nós temos pode que saber priorizar. administrar, né? A nossa vida pessoal, né? E a nossa vida espiritual, né? Eu Verdade. vivia mais pro vida pessoal. A vida espiritual tava zero. Dos bens ali, né? Que eu tinha um pouco, eu cuidava bem. Quando eu retornei do hospital, eu vi que, meu Deus, ia ficar, né? E eu ia partir dessa terra para essa conta, né? A minha alma. Interessante, né? Quando você reflete, meu Deus, aquele poderia ser meu último dia, né? Muito... Para onde que eu ia? É interessante. E assim, irmão, se alguém perguntasse de você, né? Você, tipo assim, vamos supor, se hoje fosse a última vez dessa pessoa, né? Essa pessoa que ateou fogo. Se hoje fosse o último dia dela, você, tipo assim, aprovaria para ela ir para o céu hoje? Se você olhasse. Eu vejo assim, né, que todo ser humano, né, a vida dele é uma evolução, né? Por mais que ele tenha me feito mal, né? Impressionante isso, eu não almejo assim que ele vá pro inferno, né, mas assim que Deus alcance ele, né, para ele ser transformado, né? Porque assim como o meu testemunho um dia serviu para uma pessoa, né? O dele um dia pode servir também, né? E Deus não se alegra, né? Mas que Deus não se alegra na morte do ímpio, né? Com certeza. Né? Que ele diz que quem disse que eu tenho prazer na morte do ímpio, né? Eu não prefiro que ele se converta e viva, né? E eu vendo isso, eu vejo que a palavra de Deus não compactua, né? Com às vezes nós queremos o mal, né, para nossos Com erro, inimigos, né? não. Deus ele quer, né, que todos se salvem, né? E que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né, ao arrependimento. E hoje assim, se dependesse de mim, eu almejaria que Pode ele ir. subisse, né, se convertesse de verdade, né? Fosse batizar, né? Tivesse perdão dos pecados dele e visse uma vida com Jesus, né? É porque tem gente que é assim, não, se ele for pro céu, não vou. Né? Uhum. Tem gente que é bem egoísta, né? Uhum. Aí hoje você está estudando no IBA, né? Sim. E quais são assim, os desafios que você tem enfrentado, né, no Instituto Bíblico Apostólico? Tem sido bom a experiência? Tem sido maravilhosa, assim. Eu comecei a estudar em 2020.
Quando foi lá no IBA Leste ainda, do primeiro ano, eu estudei lá, Um coroado, né? coroado, isso. Ah, Aí quando foi em 2021, eu comecei ainda, foi no tempo da pandemia, né? Aí eu estudei ainda as aulas online, primeiro mês, as primeiras semanas. Aí demorou muito, eu entrei pro quartel, aí eu fiquei um mês pra lá e desisti. Parei que eu fiquei um mês internado no quartel, né? Não tinha como assistir nem ir pro IBA. Aí eu parei, né, esse ano. Aí esse ano eu retornei de novo, 2022. primeiro ano? Segundo. Eu concluí o Segundo. primeiro lá, eu tinha iniciado o segundo no outro ano. Aí o segundo eu não concluí. Eu tô concluindo esse ano, se Deus quiser. Uhum. E os teus colegas lá do quartel, né? Eles com certeza, né, incentivavam pro mal, né? Diante dessa tua situação, né? Meu Isso. Deus. Eles Imagina. perguntavam muito assim. Eles até falavam assim, se tu quiser, nós vamos a qualquer hora, né? Com carro, nós Meu vamos lá na Deus. casa dele, né? Eu falava, não, não, amor. Sempre falava a minha resposta, né? Tá Uhum. na mão de Deus, né? Verdade. Não se pode pagar o mal com o mal. Eu falava pra ele, rapaz, tu tem um coração muito bom. E uma vez um rapaz falou assim pra mim, né? Minha trajetória, ele me observou, ele falou assim, tu é filho de pastor, é? Eu falei, sou sim. Ele falou bem assim, olha, parabéns pra ti, ele disse, porque... Ele falou assim, geralmente, ele falou, não são todos, mas todo filho de pastor é errado, ele disse. Ele falou, parabéns pra ti, que se manter íntegro, né? Eu falei, obrigado, né? E eu achei interessante, sim, né? Porque às vezes nós pensamos que nós não estamos sendo observados, né? Mas É. as pessoas observam, né? O nosso testemunho, né? E disse isso, eu fiquei assim, pensando naquilo, né? Hoje você é um testemunho vivo, né, das coisas que Deus fez e faz, né? Interessante. E, e assim, às vezes você tá com as sequelas, né, do seu corpo. Às vezes você, assim, dá um desânimo, você fica pensando, meu Deus, será que um dia alguém vai se interessar por mim, né? Você fica Não, nesse pensamento, né? pior que não, eu não penso assim, porque já teve pessoas que chegaram a gostar de mim nessa época, né? Depois dos acidentes aqui Uhum. pra cá, né? E Ó, arrasando os corações. eu não, porque assim, eu penso, eu não quero me envolver com uma pessoa na qual não tenho interesse, né? Isso. E eu busco ser uma pessoa que onde não julga igual, né? Queira, almeja a mesma coisa que eu. Certo que não existe ninguém perfeito, né? Mas uma pessoa assim que busque, né? Que ame a obra de Deus verdadeiramente, né? Que ame a Deus de verdade, né? Uhum. Porque já apareceu uma pessoa, né, para eu casar, eu E- acho muito bonito, né, ver aquele velhinho, né? 30 anos de casado, né? 40. Eu almejo assim, eu não quero viver só de momento, sabe assim, como o irmão falou, né? Assim, tá namorando com uma aqui, namorando com uma Isso. ali, né? Fica com uma aqui, fica com uma ali. E isso acaba prejudicando o testemunho da pessoa, né? Ela fica uma pessoa sem moral para dizer, né? E eu almejo assim, né? Um dia, né, me envolver com uma pessoa e casar e ver Como eu até falei para uma tiver irmã, velhinho. né? Aham, quando eu falei para uma irmã, né? Que Deus ele não une pessoas, ele une propósito, né? Então, se a pessoa que aparecer, né, tiver o mesmo propósito, né, de ter uma família, de te ajudar na obra, tá bem, porque na verdade tudo se resume em Deus, né? Uhum. Tudo é daqui para o céu, entendeu? Tudo que nós fizermos, tudo está, não sei se é essa palavra, atrelado. Tudo se resume em Deus. Como diz aquela frase, não é sobre nós, mas é sobre Ele, né? Sobre Deus. Amém, glória a Deus. Irmão, vou fazer assim, tipo umas perguntas, aí você. Eu vou falar mais palavras, tá Uhum. bom? Antes de nós encerrarmos. Eu vou falar mais palavras e você vai dizer, tipo, o que, que significa para você, entendeu? Uhum. Por exemplo, vamos supor, hidroavião, né? Por exemplo, o pastor Benny, né? Foi Uhum. um homem que veio lá do Canadá. Tipo isso, Eu entendeu? sei. Mas no caso eu vou falar uns adjetivos, acredito. Igreja, para você. Igreja pra mim se resume em nós, né? Eu e você, cada um de nós, né? Igreja pra mim se resume em um corpo, né, que é chamado para fora do mundo, né? Para viver uma comunidade cristã, né? E principalmente, né, amando a Deus sobre todas as coisas e ajudar o próximo, né? E ganhar almas pro mundo, né? Que esse é o principal foco da igreja, né? Almas, né? Uhum. E pregar o ID a toda criatura, né? Sem acepção de pessoas. Isso pra mim é igreja. Família. Família. Família pra mim é um dos projetos mais
bonito que Deus fez, né? Dos principais, porque no começo, né, Deus criou Adão e Eva, né? Uma família linda. E eu almejo também criar uma família, né? Porque eu vim de uma, né? E eu almejo criar uma também, né? Porque existem muitas pessoas que não querem, né? Ter filho, criar, ter família, né? Eu almejo ter uma família, porque é melhor ser dois, porque se um cair, né? Tem que levantar. Verdade, né? Perdão. Perdão. Perdão, para mim é algo principal, né? Os principais focos do cristão, porque a Bíblia diz, Jesus disse para os discípulos, olha, se vocês não perdoarem, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. E eu vejo assim que o perdão ele traz bênção, né? Toda história que você vê que uma pessoa que perdoou, né? Eles vivem bem hoje, né? José, por exemplo, né? Foi uma pessoa que liberou perdão para os irmãos dele, né? Os irmãos, né? Da família, né? Não foi pessoas de longe, né? Foi da família dele, né? Ele perdoou, nós vemos ali que o estado que ele chegou, né? Para mim o perdão, ele tem que andar, né? Junto com o cristão, né? Perdoar o próximo, né? Todos, né? Independente de quem seja, né? Porque o perdão traz bênção e Deus se agrada, né? Porque assim como Deus nos perdoa, nós temos que perdoar também. Amém. Misericórdia. Misericórdia. Também é um dos principais fatos do cristão, porque eu penso assim, se Deus não tivesse misericórdia de nós, né? Onde nós estaríamos, né? Eu lembro dessa, você falou misericórdia, eu me lembrei daquela parábola, né, que um homem devia, né, um certo valor, um exemplo, 500, né, pro seu senhor ali, e ele implorou, né, para perdoar, né, e o seu senhor perdoou ele, né, e quando chegou lá fora, né, tinha um que devia 50, ele não quis perdoar, né, e ali tinha um soldado escutando, né, levou ele lá dentro e falou, né, pediu para lançar ele. Eu vejo assim que nós temos que ter misericórdia dos outros, assim como Deus teve de nós, assim, né. Verdade. Porque quem pratica misericórdia, né, tem uma característica, né, um ato que Deus faz, né, misericórdia no nosso dia a dia. E o último, Deus. Deus. Deus para mim é o principal, né, o foco de todas as coisas, né, porque eu falando de mim, eu vi uma vida assim que parece que faltava algo dentro de mim, né. Eu vi uma vida ali que parece que não era completo, né. Como se diz, né, nosso coração é um quebra-cabeça, né, faltava uma peça-chave ali, né. E eu via que era necessidade, né, de Deus, né, na qual ninguém podia preencher ali. Buscava em vários cantos, né, buscava de diversas formas, mas passava, né. E Deus me preencheu de uma forma que até hoje, né, eu sou alegre, né, eu vivo alegre, né? Deus é que nos torna a nossa alegria, né. Pessoas dizem assim, não, eu vou arranjar alguém, namorar, né, Vai preencher, casar vai né? preencher. Vai Aí trazer que tá errado, né, alegria. porque você já tem que ser feliz, né, com Deus, né. Verdade. E Deus, pra mim, é que me sustenta e me mantém de pé, porque se não fosse Ele, né, eu não estaria aqui hoje, né, e não chegaria a lugar nenhum, né, porque Ele diz que sem mim nada podeis fazer, né? Eu vejo assim que Verdade. Deus é o principal de todos, é a base, né, que nos sustenta todos os dias. Amém, glória a Deus. Irmão Daniel, muito obrigado, né, pela sua participação aqui conosco. Foi uma honra ver o seu testemunho. E eu sei que muitos que irão assistir, né, serão edificados, serão abençoados. E eu quero agradecer, né, Obrigado. muito obrigada pelo convite, por ter aceitado, né. E é isso. Então, queridos irmãos, desde já se inscrevam no nosso canal, compartilhem, comentem, tá bom? E que Deus nos Até a abençoe. próxima. Tchau.